Olá, crianças. A Pro vai fazer a leitura de um conto e vocês vão prestar bastante atenção, porque eu vou ler uma vez, na segunda vez eu vou parar numa parte e vocês vão ter que continuar escrevendo, tá bom? E o que deve contemplar o texto? Aquilo que foi lido por mim, tá? Chama-se A Princesa e a Ervilha. É uma adaptação do conto de Hans Christian Andersen. Então, alguém pegou esse conto, adaptou ele e reescreveu e adaptou com as próprias palavras. Então, começa assim. Era uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa, mas uma princesa de verdade, de sangue real mesmo. Viajou pelo mundo inteiro à procura da princesa de seus sonhos, mas todas as que encontrava tinham algum defeito. Não é que faltasse princesas, não. Havia de sobra, mas a dificuldade era saber se realmente eram de sangue real. E o príncipe retornou ao seu castelo muito triste e desiludido, pois queria muito casar com uma princesa de verdade. Uma noite, desabou uma tempestade medonha, chovia desabaladamente, chovia muito, com trovoadas, raios, relâmpagos, um espetáculo tremendo. De repente, bateram à porta do castelo e o rei em pessoa foi atender, pois os criados estavam ocupados enxugando as salas cujas janelas foram abertas pela tempestade. Acompanhem a continuação da leitura e prestem bastante atenção, que a partir daí vocês devem escrever, tá? Era uma moça que dizia ser uma princesa, mas estava encharcada de tal maneira, os cabelos escorrendo, as roupas coladas, grudadas no corpo, os sapatos quase desmanchando, que era difícil acreditar que fosse realmente uma princesa. A moça tanto afirmou que era uma princesa que a rainha pensou numa forma de provar se o que ela dizia era verdade. Ordenou que sua criada de confiança, a criada de confiança, empilhasse 20 colchões no quarto de hóspedes e colocou sobre eles uma ervilha. Aquela seria a cama da princesa. No dia seguinte, a rainha perguntou como ela havia dormido. Oh, eu não consegui dormir, respondeu a moça. Havia algo duro na minha cama e deixou até manchas roxas no corpo. O rei, a rainha e o príncipe se olharam com surpresa. A moça era realmente uma princesa. Só mesmo uma princesa de verdade teria a pele tão sensível para sentir um grão de ervilha sob 20 colchões. O príncipe casou-se com a princesa, feliz da vida, e a ervilha foi enviada para um museu e ainda deve estar por lá. Acredite se quiser, mas essa história realmente aconteceu. Muito bem, prestem bastante atenção. A Pro vai ler mais uma vez o início desse texto e você vai continuar de onde a Pro vai parar, tá bom? Era uma vez um príncipe, essa parte não é para escrever, que queria casar-se com uma princesa, mas uma princesa de verdade, de sangue real mesmo. Viajou pelo mundo inteiro à procura da princesa dos seus sonhos, mas todas as que encontrava tinham algum defeito. Não é que faltasse princesas, não. Havia de sobra, mas a dificuldade era saber se realmente eram de sangue real. E o príncipe retornou ao seu castelo muito triste e desiludido, pois queria muito casar com uma princesa de verdade. Uma noite desabou uma tempestade medonha, chovia desabaladamente, com trovoadas, raios, relâmpagos, um espetáculo tremendo. De repente, bateram à porta do castelo e o rei, em pessoa, foi atender, pois os criados estavam ocupados enxugando as salas, cujas janelas foram abertas pela tempestade. A partir daí, vocês devem escrever. Então, o rei foi abrir a porta. Até aí já está escrito. Então, vocês vão começar a partir do momento que o rei visualiza a princesa. Ele abre a porta, até aí já tem, tá? Então, como a princesa estava?
Era uma moça com os cabelos estavam escorrendo, a roupa estava grudada no corpo, os sapatos estavam quase desmanchando e ela afirmava ser uma princesa, mas ninguém acreditava, né? Pela maneira como ela estava. Então, a rainha teve uma ideia de tirar a prova para saber realmente, né, de alguma forma provar que se ela estava falando a verdade ou não. Então, ordenou que sua criada de confiança empilhasse 20 colchões no quarto de hóspedes, onde a princesa deveria dormir. No outro dia, a rainha perguntou para a princesa se ela tinha tido uma noite tranquila, uma boa noite de sono. E a princesa disse que não foi muito boa, não. Ela ainda afirmou assim: Ó, eu não consegui dormir. Ela disse que não conseguiu dormir. Porque havia algo duro na minha cama e me deixou até manchas roxas no corpo. Então ela afirma que ela não conseguiu dormir e que o seu corpo ficou com algumas manchas roxas. Então o rei, a rainha e o príncipe se olharam, né, admirados, surpresos, e eles viram que só podia ser uma princesa de verdade para ter um corpo tão sensível a ponto de sentir uma ervilha embaixo de 20 colchões. O príncipe casou-se com a princesa feliz da vida e a ervilha, isso é importante, foi enviada para um museu. E aí eles afirmam que ela ainda deve estar por lá. Então, essa ervilha foi enviada para um museu. Nós temos mais ou menos aqui uns 8 acontecimentos importantes. Então, o rei foi abrir a porta, né? E abriu a porta. Até aí já está escrito. Então, vocês vão continuar a partir do momento que a moça, ela estava com os cabelos, a moça estava com os cabelos encharcados, com a roupa grudada no corpo, com o sapato quase desmanchando, e era impossível que ela fosse uma princesa. Ninguém acreditava que ela fosse realmente uma princesa naquele estado. Então, a rainha teve a ideia de colocar alguns colchões, uma ervilha embaixo de alguns colchões. Chamou a sua criada, a criada de confiança, e pediu que ela empilhasse 20 colchões na sala de hóspedes e colocou uma ervilha embaixo dos 20 colchões. No outro dia, ela esperou a princesa acordar e perguntou para a princesa se ela tinha tido uma boa noite de sono, né? Se ela tinha dormido bem. E a princesa respondeu: eu não consegui dormir. Tinha alguma coisa no colchão e deixou meu corpo todo roxo. Então eles se olharam, a rainha, o rei e o príncipe olharam-se entre si surpresos e acreditaram que só poderia ser uma princesa de verdade para ter o corpo tão sensível. Então o príncipe casou-se com a princesa feliz da vida. O grão de ervilha foi mandado para um museu e deve estar lá até hoje. E acreditem, essa história realmente aconteceu. Então, são mais ou menos 8 acontecimentos que o texto de vocês deverá contemplar. Prestem atenção no parágrafo, na letra maiúscula, dá um espaço da margem para iniciar o parágrafo. Se você colocar a fala da princesa, né? Se a princesa falar, eu não consegui dormir. Então, se for a princesa que estiver usando a fala, você vai ter que colocar o espaço da margem e o travessão para indicar a fala da personagem, tá bom? Terminou? Ponto final. Se em algum momento você achar que seu texto está grande, sua frase está muito grande e quiser dar uma pausa, uma pequena pausa, faça a leitura e veja aonde que precisa dar uma paradinha, engolir a saliva, uma descansada e você coloca a vírgula se necessário, tá? O ponto final, não esqueçam, sempre no final de uma frase, colocar o ponto final. Então, eu espero que vocês consigam ir muito bem, prestem bastante atenção, usem direitinho os parágrafos, a letra maiúscula, bom, o espaço da margem até iniciar o parágrafo e o sinal de pontuação se for usar a fala do personagem. Beijão para vocês, fiquem com Deus.